Queria convidar o pastor André. Pode aplaudir a Jesus pela vida do Brisa? Aleluia. Deixa eu ver que oração para ver o que eu falo. Boa noite. Oh, Jesus. Ai, meu Deus, que coisa linda. As coisas do alto, elas são loucura realmente para nós, né? Estou muito feliz de estar aqui. Faz algum tempo que eu não estou aqui nessa casa. Cada vez que eu venho, ela está com mais rostinhos bonitos aí, mais pessoas especiais, a família crescendo. Fico feliz também por tantos que permanecem, né? Tem alguns que eu conheço aqui desde 2012. Primeira vez que eu vim, 11, 12 lá, né? Eu tenho um grande carinho por esse lugar. Um grande carinho mesmo. Hoje nós fizemos uma loucura, saímos de Juiz 7h30 da manhã, chegamos aqui quase 1h pouco da tarde, quase 2. Estamos aqui agora pedindo para que o Senhor renove nosso espírito, porque a carne já ficou uns 400 quilômetros lá para trás. E graças a Deus, embora exteriormente a gente às vezes fica desgastado, cansado, aflito, com sentimentos, né, que nem sempre são legais. Às vezes sentimos raiva, às vezes sentimos medo, às vezes sentimos algum tipo de dúvida, às vezes sentimos cansaço, às vezes sentimos o peso da vida, o peso das decisões, o peso do ministério, o peso da família, o peso de ser um pai, o peso de ser uma mãe, de ser um filho, de ser um estudante, de ser um empregador, um empregado, de ter que pagar conta, ter que ganhar dinheiro, o peso de termos que viver essa vida, o peso de termos que escolher como caminhar dia após dia, decisão atrás de decisão, muitas vezes com culpa no coração. Às vezes a culpa nos pega, a culpa de algo que fizemos ou do que não fizemos. Às vezes sentimos culpa à tarde já do que fizemos de manhã, às vezes na segunda do que fizemos na semana passada. Às vezes estamos caminhando ao longo de tantos anos, ou meses, ou alguns até décadas, com culpa, com medo, com algum sentimento de frustração. E eu quero ler com vocês, sabe, eu tenho 4 mensagens, e Jesus não falou que é nenhuma delas, então vamos passeando pelas Escrituras e nesse flow do Espírito Santo, pegando aquilo que o Senhor nos colocar nessa mesa. Abra comigo no texto base dessa conferência, Colossenses capítulo 3, versículo 1. Colossenses 3, verso 1. Fala assim, vou ler na NVI. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quantos podem dizer amém? Todos nós já morremos com Cristo. Você já está lascado, meu amigo, eu já estou lascado. Já era, entramos para o bonde, já mudou tudo. Se você tentar voltar para o mundo, você não vai voltar mais natural igual você era antes, você vai voltar carnal, você não vai mais conseguir curtir aquela balada,
Você não vai mais conseguir só querer dinheiro com pais. Você não vai mais conseguir adulterar com pais, fazer promiscuidades com pais, roubar com pais. Você não vai mais conseguir fazer nada com pais. Porque na vida nós somos naturais quando nascemos, quando nos convertemos a Jesus, nos tornamos espirituais. E se em algum momento a gente desiste do caminho, a gente não volta a ser natural. A gente se torna carnal. E o carnal, ele é triste. O carnal, ele nunca mais consegue ser feliz. Ele nunca mais consegue viver bem, longe de Jesus, das Escrituras e do caminho. Ele tenta, ele faz um esforço danado, mas não consegue. Porque nós já escolhemos algo. Como podemos nós, escolhendo algo agora, deixar de escolher esse algo? Como podemos nós, já tendo dito com nossos lábios, com nossas atitudes, como podemos nós agora simplesmente, eu quero as coisas dessa terra? E muitas vezes, isso tem matado nossa jornada. Porque os nossos olhos ficam de forma excessiva nas situações difíceis e boas dessa terra. Ao invés de nós entendermos que já morremos com Cristo, nós já não vivemos o que queremos. E esse texto nos ensina a colocarmos, então, os nossos pensamentos e olhos, não nas coisas terrenas, mas nas coisas do alto. Nós já perdemos algo. E quando nós perdemos as coisas terrenas, perdemos a coisa dessa terra, o prazer do pecado, o prazer das situações carnais, se nós não conseguirmos viver com os pensamentos e olhos nas coisas do alto, nós deixamos de viver a vida que Deus tem para nós agora. Você pode ter aberto mão de muita coisa para estar aqui e ainda viver uma desgraça de vida. Viver uma vida triste. Viver uma vida depressiva. Sabe, eu tô pastoreando nesse tempo, por esse período, enquanto Deus assim quiser, a Poema lá na capital de São Paulo. Estou lá faz quase 4 meses, pastoreando a igreja lá, ore por nós. Cara, quase todas as pessoas que eu conheço são crentes velhos. A maioria já foi líder ou até pastor de outra igreja. E as pessoas, eu nunca vi um lugar onde recruta tanta gente com depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade. É impressionante. É impressionante. São pessoas que já deixaram para trás algo, mas ter deixado algo para trás não quer dizer que você está bem agora. Você precisa colocar os seus pensamentos e os seus olhos no lugar certo. Você precisa levar cativo a vaidade, o orgulho, os pensamentos maus, as dores. Levar cativo em Deus, levar em Jesus, levar nas coisas do alto. Lembrar que já que nós não somos dessa terra, nós somos de um outro lugar. Tem gente que vive na igreja achando que está vivendo já com a mão no céu, mas está vivendo num limbo. Porque se você já não vive a terra e não está com os pensamentos no alto, você está num limbo, você não tem gosto. Você não tem gosto de mundano e não tem gosto do céu. Isso vai acumulando na nossa vida angústia. Isso vai acumulando na nossa vida depressão, ansiedade, medo. Isso vai acumulando na nossa vida dores, dúvidas, frustrações, culpa. E nós não fomos chamados para viver dessa forma. Nós não fomos chamados para viver uma vida emocionalmente maldita. E muito menos uma vida emocionalmente insensível a Deus. Insensível às coisas dele. Nós não fomos chamados para viver de qualquer jeito. Se nós já abrimos mão de algo, todos nós renunciamos a algo para estar aqui. Cada um aqui renunciou a algo, ou muitas coisas. Por quê? Porque agora viver essa vida que Deus tem para nós, essa vida escondida em Cristo, sabe, de uma forma tão
desgraçada, de uma forma tão limitada. Sabe, o último versículo do último capítulo do último livro do Velho Testamento, repito, o último versículo do último livro, do último capítulo do último livro do Velho Testamento, fala exatamente isso em Malaquias 4:6. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e dos filhos aos seus pais, para que não venha e castigue a terra com maldição. A velha aliança termina dizendo que Deus vai converter os filhos aos pais e os pais aos filhos. E os primeiros versículos do primeiro capítulo do primeiro livro do Novo Testamento da Nova Aliança começa dessa forma. Abra comigo em Mateus 1, versículo 1. Mateus 1, versículo 1. Lembrando, o último versículo do último capítulo, do último livro do Velho Testamento, termina dizendo que Deus converterá o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Vocês estão comigo, amém? O início, então, da Nova Aliança, no primeiro versículo do primeiro capítulo do primeiro livro da Nova Aliança, diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Versículo 2, segue comigo. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi, versículo 6. E o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Versículo 12. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, verso 16, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. E o restante desse livro fala de 11 que Jesus gerou. O restante desse livro e o restante dos livros do Nova Aliança. Nós vemos que fecha a Velha Aliança e abre a Nova Aliança, mostrando a importância do gerar e ser gerado. Não é por acaso que a Bíblia é exaustiva em colocar árvores genealógicas. Eu sei que a maioria daqui, a hora que chega para ler a Bíblia nas árvores genealógicas, ou pula ou pensa, que saco. Mas, meu amigo, Deus se importa com quem te gerou e com quem você vai gerar. Deus não é exaustivo em colocar a árvore genealógica tantas vezes na Bíblia, por acaso. É porque Ele não olha para você como indivíduo. Ele olha para você de quem você vem e quem vai além de você. De quem? Quem está sobre você? Quem são os seus pais naturais? Quem são as pessoas que exercem uma função paternal em você? Na igreja? Pastores, líderes? Quem está cuidando de você? Quem está gerando você? Por quem você está sendo gerado, cultivado, alinhado, alimentado? Deus não olha para você e vê uma grande pessoa, Ele olha para você e vê uma grande árvore genealógica. Ele não olha para a gente e vê um indivíduo, Ele vê desde nossos tataravós, avós, pais, nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. Isso não é só no natural, isso também é no espiritual.
Porque um dos maiores problemas hoje da vida é que a gente, no coração, se desconecta da árvore genealógica. A nossa geração aprendeu a desonrar, desconectar dos nossos pais para conseguir ir além. Aprendemos a viver a vida de forma autônoma, sabe? De forma emancipada. E quando uma geração é com o coração emancipado, ela está indo totalmente o contrário da profecia de Malaquias, que diz que ele converterá o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos, porque senão a terra será castigada com maldição. Sabe, eu em minha casa, a minha mãe e meu pai foram pastores na década de 90, e os dois perderam a jornada no meio do caminho, se separaram, acabou o ministério. Os dois erraram de diversas formas. Quando eu me converti, minha mãe veio junto e voltou para Jesus, graças a Deus. Hoje ela está na Poema de Taubaté lá, uma grande mulher de Deus. Só que durante muitos anos ela viveu uma vida fora da presença de Jesus, meu pai também. Hoje meu pai já é falecido, como muitos aqui já sabem. Cara, para eu alcançar um lugar em Jesus, na minha vida, na minha casa, no meu ministério, para eu alcançar um lugar, Jesus falou para mim: você vai ter que sair do meio da sua parentela por um tempo. Você vai ter que sair desse contexto, para você sair debaixo dessa herança, para você quebrar um ciclo geracional maldito, que vem desde o seu avô e de outras pessoas, para você quebrar algo. Cara, e eu saí, me afastei em coração, em alvo, durante anos, e Jesus me gerou neste lugar. Quando eu estava ministrando na cidade perto de Juí, que tem o aeroporto lá que eu falei hoje, que é São Bento. Como é que é o nome da cidade lá? Que é pertinho, que eu falei hoje o nome, esqueci agora. Enfim, né? Santo Amaro, Santo Ângelo, Santo Amaro em outro estado. Santo Ângelo, eu estava em Santo Ângelo ministrando, 1 ano e meio atrás, 2 anos para ser mais preciso. Eu estava ministrando lá, e de repente veio ao meu coração uma canção antiga. Eu comecei a cantar essa canção, que eu não lembro agora ela de cabeça, eu estava ouvindo ela esses dias em casa até. Eu comecei a cantar essa canção muito antiga que eu nunca tinha cantado. Ela veio e eu tirei ela no meio do flow, assim. Eu fui tocando ela, fui tirando já no meio do culto. E, mano, o Espírito tomou aquele lugar. Tomou aquela casa. Foi loucura. E o Espírito me tomou e tomou todos. E a exaltação a Jesus estava muito alta naquele momento. O nível de temor, o nível de tremor, o nível de conexão, o nível dos céus naquele lugar. O nível daquelas pessoas com os olhos nos céus. E de repente Jesus me levou, Ele me transladou até os anos 90, quando a minha mãe cantava aquela música. E Jesus falou para mim assim: você acha que você é o que é por acaso? Vamos lá, alguém. Você veio de uma mãe e veio de um pai. O que você é e o que você carrega não nasceu em você. Desceu sobre você através dos seus pais. Eles erraram, eles falharam, em muitas coisas se corrigiram, se alinharam. Você precisou sair um tempo fora, mas agora é o seguinte: agora volta para sua casa e honre a sua mãe como você nunca honrou ela. Sabe? Não tem como. Não tem como, você não é um ser que nasceu de um mato, não nasceu do nada. Jesus te colocou sobre um pai e sobre uma mãe, debaixo, melhor dizendo, colocou pai sobre você. Não é por acaso. Seu pai não é pior do que ele deveria ser e nem melhor do que ele deveria ser. Ele é o pai que Deus quis para você. E a sua mãe é quem Deus quis para você. Entre suas falhas, quanto mais inferior são os seus pais, mais chance você tem de honrá-los. Porque a honra não vem da qualidade do nosso pai, vai vir do tanto que nós reconhecemos e perdoamos eles. Você honra muito mais seu pai e sua mãe quando você o perdoa, do que quando você aplaude ele quando ele faz algo muito legal. É muito fácil. Você aplaude qualquer pessoa da terra que faz algo legal.
É só alguém fazer. Você vai aplaudir, uma multidão vai aplaudir muitas vezes. Agora, honrar e perdoar. Se conectar a uma árvore genealógica de verdade. Essa geração nossa, nós somos talvez a geração mais emancipada das últimas décadas, ou de todos os tempos. Nós nos esquecemos. Muitos de nós não sabem o nome do tataravô. Muitos de nós não sabem o nome inteiro da mãe. Muitos de nós não sabem a data de aniversário dos pais. Uma geração emancipada, autossuficiente. Acha que a Terra existe durante os 30 anos de vida que você existe. Meu amigo, há 30 anos muitos aqui não existiam, não eram nada. Inclusive eu. Há 33 anos. Nós temos que entender que nós não viemos de um acaso. A nossa cura, cara, existe um chamado de Deus para todos nós em um tempo olharmos para nossas casas, olharmos para os nossos lares. Não existe um lugar mais alto hoje do que o que Deus vai fazer dentro da sua família. Com seus pais, com seus avós, com seus tios. E não digo necessariamente que todos eles vão vir para a igreja, em nome de Jesus que venham. Mas eu digo do que Deus vai fazer na sua vida, naquele lugar. Eu digo no pequeno homem e na pequena mulher que vai ser gerado. Vai o André Brisa lá, o pregador lá da conferência UP, chegar na casa da minha mãe e pregar para ver o que acontece. Apesar que minha mãe, se esse vídeo subir na internet, ela vai assistir minha pregação. Mas eu chego na casa lá, eu sou filho. Eu tenho que honrá-la. É lugar de honra. É lugar de casa. É lugar de genealogia. Agora, a mesma desconexão que temos tido com os nossos antecessores, também muitos de nós têm sido estéreis emocionalmente, psicologicamente ou até espiritualmente. Ninguém mais quer gerar ninguém. As pessoas querem parir, mas não querem dar à luz. E quando querem? E dentro da igreja, cara, nós queremos cargos e títulos muitas vezes. Quando queremos? Porque alguns, não, minha vida está de boa, não me preocupo com nada, está de boa, está tranquilo. Agora, todos nós, todos, fomos colocados na terra através de pessoas que nos precederam. E Deus espera quem vai vir após nós. Isso fala de filhos naturais, mas mais do que isso, de discípulos, de pessoas que você cuida e gera, que você se responsabiliza. Agora, sabe qual é um grande problema da igreja? É que, não vou dizer na igreja num geral, porque quem sou eu para falar dela, mas um grande problema naquilo que Deus me permite ver e que eu faço parte, cara, é que nós alcançamos no máximo títulos, cargos, encargos, funções ministeriais. Mas nós não conseguimos alcançar um coração paternal. Porque nós nem temos um coração de filho ainda. Cara, eu sou pai há 11 anos e tenho mais o Theo ainda de 3. Quando foi que eu me orgulhei de ser pai deles? Quando foi que eu me envaideci de ser pai deles? Quando foi que eu olhei para mim mesmo e falei, nossa, eu sou zica, sou pai do Theo. Oh. Quando? Cara, eu não conheço nenhum pai que se inflou, se envaideceu por ser pai, e nenhuma mãe que se envaideceu por ser mãe. Pelo contrário, sabe o que nasce no coração deles? Uma responsabilidade. Sabe o que está faltando na igreja de Jesus, em especial na nossa casa, para que nós avancemos em lugares mais altos? Um coração paternal, que provém de um coração de filho. Corações que geram, porque entendem as suas responsabilidades para com as pessoas.
Deus te responsabiliza por muitas vidas ao seu redor. Mas antes, Ele quer que você se permita ser cuidado e gerado por alguém. Se você não é filho, você não pode ser pai. Agora, por que tantos pastores e líderes e ministros se envaidecem? Pela falta de um coração paternal. Pela falta de uma casa paternal. Pela falta de uma relação paternal, de alguém que cuide dele, que ele honre, que ele se sujeite, não porque essa pessoa só acerta, não porque ela é melhor do que eu, mas porque Deus assim quis. E esse lugar é um lugar de cura. Então ali eu sou curado. Eu consigo contar, é que não tenho tempo agora, várias situações em que nos últimos meses o lugar que me curou foi ir para a mesa com alguém que cuida de mim. Tive mesas com o Gustavo Strumiello que me curaram. Tive mesas com o Henrique Ladentim que me curaram. Tive mesas com o Leandro Barreto que me curaram. Tive mesas com o Léo Barreto que me curaram. Tive mesas com muitas pessoas. E como o Cláudio estava falando aqui de Pedro, quando ele vai na casa de Cornélio, Cornélio estava tendo um encontro com o próprio Deus. Era um encontro com o próprio Deus. Cara, era só Deus falar tudo para Cornélio. Estava tudo certo. Estava tudo certo. Deus vira para ele e fala: você vai receber alguém que vai te instruir e cuidar de você. Mas Deus, eu estou aqui na sua presença. Eu já te amo. Não, você vai ser cuidado por alguém, vai ser discipulado, vai ser gerado por alguém. Você vai receber algo de alguém. Ele vai vir aqui logo, logo. Pedro. Cara, quando Paulo tem um encontro com Jesus, com a própria personificação de Jesus, imagina, é o próprio Cristo, cara. Jesus já dá a letra, né? Já fala o que você quer falar para mim. Jesus vira para ele e fala assim: agora você vai para uma casa que lá vai chegar um homem chamado Ananias. Você não sabe mais nada de Ananias, nem antes nem depois. Você sabe de uma coisa: Paulo só foi Paulo porque ele se submeteu a um Ananias. E porque Ananias teve coragem e responsabilidade de gerar alguém, de cuidar de alguém. Nós precisamos nos tornar uma igreja, uma árvore genealógica espiritual. Que isso começa com cura nos nossos lares, no nosso casamento, nos nossos pais, mas isso vem reverberando dentro da igreja. Corações que se sujeitam aos líderes e pastores, às pessoas que cuidam de mim. E corações dispostos a, no tempo certo, gerar mais uma vida, ou duas. Vidas que muitas vezes vão além das nossas. Vidas que não exaltam o nome de quem lidera. Mas o meu maior prazer, cara, é ver o Theo e a Thalissa voarem. É ver eles viverem suas vidas. Sabe, a falta do coração paternal faz os líderes e pastores da igreja amarem seus ensinamentos, seus sparks, suas palavras. Vai ver se em algum momento na minha casa eu amo algo que eu ensinei para o meu filho. Sabe o que eu amo? Eu amo o fato dele ter aprendido. Um pai não pira de ensinar, mas um pai tem a necessidade de que os filhos aprendam. O que vai saciar, o que vai mudar a história das Poemas, em especial da Poema Caxias, dessa cidade, é nós sermos batizados com um coração de filho, desde dentro de nossas casas até dentro da igreja. Filhos espirituais e filhos naturais, para que isso se torne em um momento certo, um coração de um pai, um coração paternal, uma casa paternal, uma casa de cuidado, de responsabilidade, de preocupação, não consigo mesmo, porque uma das coisas que mais adoece as pessoas é o fato de as pessoas se preocuparem demasiadamente consigo mesmo.
Cara, hoje em dia você vê um monte de coisa no Instagram falando para as mães: vocês precisam ter tempo para si mesmas, vocês precisam ir para o spa, vocês precisam ir para não sei o quê. Mães, cuidem disso, mães, cuidem de si mesmas, se valorizem. Eu não estou falando que isso é errado, mas todas as mensagens da internet desse tempo é a valorização do eu, e essa é a decadência do homem. Porque isso vai encher você de ansiedade, isso vai encher você de preocupação, isso vai encher você de angústia, de depressão. Olha o que fala em Provérbios 11, 24 e 25. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém, mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. 25. A alma generosa prosperará. A quem dá a beber, será dessedentado. Repito, a quem dá a beber, será dessedentado. Ou seja, será saciado. Sabe o que as pessoas estão tentando hoje? Beber, se tornar, serem plenas, serem boas, serem suficientes, isso está gerando um rombo na alma das pessoas, um buraco. Isso está tirando as pessoas da ótica do alto, porque o próprio Cristo veio para obedecer a um pai e gerar filhos. Em que momento Jesus se preocupou consigo mesmo? Ele veio para obedecer a um pai e gerar filhos. O próprio Cristo não se ausentou de uma árvore genealógica, de uma genealogia. O próprio Cristo entendeu que aquele que vier a mim será saciado. Mas você não vai ser saciado para ficar só saciadinho. Do seu interior, então, fluirão rios de águas vivas. Você está bebendo para dar de beber, para dar de beber, para dar de beber. Mas não adianta nada, porque hoje em dia o povo ativista quer fazer, quer dar, quer cuidar, quer ganhar cargo, quer ganhar título, quer fazer, mas não está bebendo. Não está bebendo da fonte que é Jesus, não está bebendo da mesa. Quanto mais alto a gente vai chegando na igreja, em níveis ministeriais, menos a gente se deixa ser cuidado, menos a gente se deixa ser confrontado, menos confessamos os pecados, menos somos o índice de pastores em depressão, de pastores com crise de ansiedade. O nível disso é muito alto. Por quê? Porque param de ser filhos. Porque param de entender que eles também precisam ser cuidados. E alguns outros, porque param de entender que sempre foi sobre fazer para alguém, para o bem de alguém. Colocando a expectativa num ganho pessoal, no lucro, em alguma coisa, isso vai deixando as pessoas destruídas e frustradas. Quem eu sou? Quem eu tenho que ser? Agora, a palavra nos diz, em 1 Pedro 5,10, o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Existe uma restauração para vivermos nesses dias. O lugar mais alto que Deus pode nos colocar é um lugar para que nós sejamos restaurados, tanto em níveis de conexão com quem cuida de nós, com quem nós cuidamos, quanto em níveis espirituais de sermos restaurados por Deus e por pessoas, curados por Deus e por pessoas. A restauração na sua vida não está completa. A questão é, você ainda pode ser restaurado? Você é restaurável? Eu ainda não estou com a restauração na minha vida completa. Em 3 meses de igreja, de Poema, São Paulo, Deus já restaurou coisas que eu não percebia no meu casamento. Deus já restaurou coisas que eu não percebia nas minhas finanças. Deus já restaurou coisas que eu não percebia nas minhas emoções. Em 1 mês de Poema São Paulo, para não contar as 3 histórias que não dá tempo, cara, eu percebi crise de ansiedade. Eu percebi, sabe, umas paradas em mim. Assim, falei, cara, eu não estou bem emocionalmente. Eu fui para a mesa com o irmão, sentei com ele
e abrir meu coração. Falei, cara, não estou bem emocionalmente. Eu tinha acabado de assumir a igreja. Agora, o que muitos pastores fazem? Se mantém, talvez para não fraquejar, para não demonstrar fraqueza, talvez para não perder o título, o encargo ou até o reconhecimento. Eu fui para essa mesa e falei, cara, eu não estou bem. Com um mês, falei, cara, eu cuido da Poema São Paulo, cuido do Poema Music, todo o presbitério, mano, eu estou zoado. Na hora que eu estou com as pessoas eu estou bem, mas na hora que eu paro, mano, é uma angústia. Na hora que eu paro, é uma tristeza, é uma falta de vontade de viver. Eu não sei quem eu sou sozinho. Eu não sou quem eu sou quando eu não estou fazendo alguma coisa. Abri meu coração. Esse cara virou para mim, esse irmão mais velho que eu tenho, e falou, cara, leva as coisas mais leve. Leva mais leve, cara. E ele falou dentro disso. Eu confesso que enquanto eu ouvia ele, eu falava, cara, como assim? Levar as coisas mais leve? Eu já estou ligado. Mas, mano, como que vai levar as coisas mais leve? Olha o tanto de coisa que eu tenho que fazer e cuidar. Como? Aí eu saí dali e fiquei indagando. No outro dia, no dia seguinte, um pastor da igreja, o Vanderlei, me ligou e falou assim, Brisa, é o seguinte, mano, eu tive uma visão com você. Eu vi que Deus trocava suas roupas. Ele tirava de você uma armadura pesada e colocava sobre você uma armadura leve. Falei, oh. Ele falou, e digo mais, a armadura pesada te protegia, mas a leve vai te proteger tanto quanto. No outro dia eu preguei lá na Poema Taubaté. O irmão veio atrás de mim e falou assim, um irmão lá de ministério, Brisa, você está diferente. Você está mais leve. Cara, a mesa, a comunhão, a vida em uma casa paternal, elevou o meu nível de restauração na minha alma, nas minhas emoções, em coisas que eu não sabia que tinha para restaurar. No meu casamento, tive uma parada que apareceu um desajuste que eu não tinha percebido. A mesa com o Leandro veio e feriu e nos curou. Nas minhas finanças, eu percebi que o fato de sempre ter dado certo minhas finanças, eu estava top. O mês que eu fiquei para pagar 4,5 pau sem ter de onde tirar, faltava 3 dias para fechar o mês, eu olhei para mim mesmo e falei, agora vai dar ruim. Pela primeira vez, nunca deu errado, desde quando eu me alinhei com Deus. Aí eu fui atrás do Laden, abri meu coração com ele. Falei, cara, eu errei alguma coisa. Ele me abraçou, chorou comigo. Me aconselhou, me direcionou, e ali Deus curou e Ele fez o milagre. Agora, cara, tem muita coisa que se resolve numa vida de oração, mas tem restauração que vai acontecer em nossas vidas quando nós aprendermos a sermos filhos e pais. Filhos de uma casa paternal e pais de uma casa paternal. Tem coisa que você vai ser curado se submetendo, se sujeitando, se expondo. E coisa que você vai ser curado estando perto de alguém que você precisa cuidar. Agora, sabe qual é a treta? Muitas vezes nós começamos a achar, sem percebermos, que Deus é a dor. Nós passamos por diversas dores. Quantos aqui são crentes há mais de 5 anos? Levante a mão. Nós passamos por diversas dores, e frustrações, e feridas, e decepções, aonde sem percebermos, nós começamos a achar que Deus é a dor. Uma vez eu estava falando com um cara, esse cara lá da Poema, um cara saudável, cara, um cara de Deus, mas Deus colocou ele numas provas, colocou ele numa situações difíceis, ele virou e falou assim, ô Brisa, eu já entendi tudo, achando que estava tipo com a rema de Deus. Brisa, já entendi tudo, eu já sei o que Deus quer. Já entendi tudo, mano. Agora eu só estou esperando um câncer em alguém morrer que eu amo. Eu já entendi, cara, é isso mesmo. Cara, as muitas tribulações transformaram ele em tolo, como o próprio Provérbios fala. Agora, sabe por quê? Que além da falta de uma conexão na genealogia espiritual e natural da terra, sabe o que tem nos faltado? Abra comigo em 1 Coríntios 2, verso 9, caminhando aí para a gente terminar já.
2:9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em um coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram, sua mente nunca imaginou. Você pode assistir todos os vídeos do YouTube, todas as pregações que existem no YouTube, você pode seguir todos os pastores que existem na internet, você pode ouvir tudo que o Leandro fala, o que o Cláudio fala, o que o Brisa fala, o que qualquer pessoa fala, você pode ouvir tudo. Ainda assim, os seus olhos não vão ter visto, os seus ouvidos não vão ter ouvido, e sua mente não vai ter imaginado o que Deus tem preparado. Para quem? Para aqueles que o amam. Agora, sabe o que falta em nossas vidas também, para nós irmos mais alto e colocarmos os olhos e o pensamento nas coisas do alto? Aprendermos a verdadeiramente amar a Deus, amar a Ele, amar de verdade, amar, como o Cláudio estava aqui ministrando e nos ensinando, nos catapultando, amar. Quando minha casa foi furtada, o ano passado, eu estava lá em Manaus, a minha casa foi totalmente devastada, levaram tudo da minha casa, e eu do outro lado do país. Já contei isso para vocês. Cara, eu estava no quarto, eu estava no banheiro, depois de saber da notícia, já estava tudo sob controle, e eu estava lá em Manaus, ia pregar. O Leandro falou, cara, vai lá e termina o que você foi fazer, que da sua casa a gente está cuidando. Mas eu não sabia o que é estar cuidando, Estou lascado, véio, perdi tudo que eu tinha, né? Já não tinha muita coisa, agora foi tudo. Entrei no quarto, procurei uma música que eu nunca cantava desde a minha infância. Liguei lá e comecei a cantar. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. E no banheiro ali eu comecei. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Se puder, cante comigo. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Eu comecei a amá-lo naquela situação terrível, amá-lo. De repente uma certeza veio em mim. Os meus olhos ainda não viram, os meus ouvidos ainda não ouviram, e minha mente não imaginou. O que estava faltando era amor a Deus aqui mais. Vamos elevar o nível de amor, elevar o nível de amor, elevar o nível de amor a Ele. Ah, mas Brisa, a situação está feia. A palavra fala. Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Amar a Deus. Amar a Deus te dá uma consciência de cuidado. Adorar a Deus te dá uma consciência de que Ele está cuidando e preparando. E de que Deus é confiável. Porque Provérbios 10:22 fala que a bênção de Deus não inclui dor. Não inclui dor, cara. O que Deus está gerando para nós. Mas por que nós nos entristecemos? 2 Coríntios capítulo 7 fala que a tristeza segundo Deus gera arrependimento. Brisa, por que nós passamos por tristeza? Somente para uma coisa. Para nos reaproximarmos de Deus. Porque a tristeza segundo o mundo gera morte. E a tristeza segundo Deus gera vida. E mais do que isso, gera arrependimento. Sabe por que você tem tristeza na vida? Para que você se volte mais para Deus. Só por isso. Mas Deus não é a dor. Deus não é a treta. Deus não é quem está querendo o seu mal. Pelo contrário. Vamos ler um último texto aqui. Jeremias 29:11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor.
são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então, olha que incrível, a partir de agora, vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. E eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Meus amigos, para nós conseguirmos ir para um lugar mais alto no espírito, Deus quer resolver algumas coisas nas nossas emoções, no nosso coração, na nossa vida familiar, na nossa vida espiritual de sujeição às pessoas que exercem função paternal e àqueles que nós vamos gerar. Deus quer resolver o amor que temos com Ele, para que nós entendamos que Ele cuida de nós e que os pensamentos dEle de nós não são dor, as bênçãos dEle não incluem dor, mas as bênçãos dEle vêm para nos trazer paz e uma vida e vida em abundância. Mas nós precisamos tirar os olhos do que é terreno, do que é natural, tirar os olhos daquilo que é desta terra. Alguém está comigo nesse lugar? Vamos lá, alguém? Deus precisa ajustar em todos nós algo no coração, resolver coisas da alma, resolver coisas em para onde estamos olhando, para que nós experimentemos esse lugar em Jesus, esse lugar mais alto. E aqui fala, eu não vou conseguir entrar em todos os detalhes desse texto, mas aqueles que buscam Ele o encontram, porque buscam de todo o coração, que o invocam. A palavra fala que vai os congregar de todas as nações. Meus amigos, Caxias pode se sentir uma terra distante, é a poema mais distante do epicentro, depois de Orlando agora, né? Mas o epicentro foi para lá, então está lá. Então, assim, é a poema mais distante de Taubaté, que tem aqui do Brasil. Vocês também são poemas nações. Vamos lá, alguém está comigo aqui? Essa palavra nos mostra que nesse lugar de confiança, de paz, nesse lugar que nós invocamos e buscamos ao Senhor, Deus vai juntar um povo de todas as nações e em todas as nações para congregar. E eu não quero vir com uma frase contemporânea que falam por aí que nós temos que amar as nações. Nós não temos que amar as nações. Nós temos que louvar a Deus entre as nações, amar a Jesus entre as nações. Tem pessoas aqui que Deus está preparando para mandar para alguns lugares daqui a algum tempo, para gerar filhos em outros lugares, mas para isso você tem que ser um filho na onde Jesus te planta, ou lugares do Brasil, ou lugares fora dele, porque nós somos uma casa apostólica, uma casa paternal, uma casa profética. Agora, nós temos que conseguir sermos bem resolvidos, satisfeitos, gratos, plenos em onde Deus nos plantou. E Deus plantou cada um neste lugar, seja para passar meses, anos ou décadas neste lugar. Deus me plantou hoje em São Paulo, eu não sei o que vai acontecer depois de lá. Algumas pessoas viam indo para os Estados Unidos falando, você vai para lá? Eu fui para Sampa, mano, Sampa Crio lá, vamos lá, come on. E cara, eu estou lá agora encontrando a satisfação e a alegria. Deus já está mudando a história da minha casa, está mudando a história da minha família, está mudando o meu coração e a minha vida, porque aonde você está, Deus te transforma. Aonde você está, Deus cuida de você. Aonde Deus te quer, Ele te prepara, Ele te gera, para você gerar aonde você está e aonde Ele quiser te enviar. Vamos lá, alguém? Se coloque de pé. Deus está querendo de nós que nós sejamos ativados num princípio de filho, num amor a Ele e num futuro pai. Levante suas mãos em nome de Jesus, feche os teus olhos. Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos, Deus. Nós não queremos agora uma canção neste lugar. Nós queremos o Teu Santo Espírito nos convencendo e nos ativando. Nós queremos, Deus, que o Senhor venha
e tome esse lugar, e tome o nosso coração, e tome a nossa vida. Em nome de Jesus, Deus. Tire daqui deste lugar a emancipação. Nos reconecta, Pai. Nos reconecta a uma linhagem espiritual. Nos reconecta a nossa família, a nossa casa. Nos reconecta de uma nova forma, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Se pudermos dar as mãos uns aos outros, vamos fechar os corredores e começar uma oração de família juntos em intercessão. Vamos, abra os lábios de vocês, começam a orar uns pelos outros, orar ao Senhor. Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus. Aumente o calor da sua oração, vamos lá. Ore como quem realmente crê. Que essa corrente seja um símbolo, Pai, de uma reconexão espiritual entre as pessoas, entre os corações, entre os pais e filhos, filhos e pais, um realinhamento, Deus do céu, em nome de Jesus, Senhor, uma reconexão, Deus, paternal, que vem desde o Leandro, desde o presbitério, desde a Poema, uma reconexão em níveis mais altos e profundos, com a Poema Timbó, a Poema Curitiba, Poema Caçapava, Poema São Paulo, Poema Guarulhos, Poema Taubaté, Deus, um Poema às Nações, Poema Deus Orlando, Poema Pinda, Poema São José, Poema Jacareí, toda e qualquer Poema, Deus, e igreja que o Senhor tem nos feito família e uma casa paternal, em nome de Jesus, Deus, oramos por uma reconexão espiritual, que esse dar as mãos seja algo profético sobre a vida dos pastores dessa casa, sobre a vida, Deus, dos líderes dessa casa, sobre a vida do presbitério, sobre a vida do Leandro, Deus, nosso apóstolo e amigo, da Érica, Pai, um realinhar, em nome de Jesus, venha trazendo um bálsamo sobre, Deus, os corações, Deus, algumas dores, algumas perdas, algumas situações, talvez tirou a esperança das pessoas, mas o caminho para a esperança é amar mais ao Senhor, é crer mais no Senhor, é amá-lo mais. Vamos lá, igreja, responda a esse ambiente comigo por mais um pouco de tempo, vamos. Santo, Santo. Santo, 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 Santo. Agora todos juntos soltem as mãos, levantem as mãos aos céus e dê mais um caminhar. Caminhe mais uma milha na sua oração agora, na sua entrega ao Senhor. Espírito Santo, leve essa casa, e cada pai, e cada mãe, e cada filho, e cada filha a um lugar mais alto, Deus. Leve a um lugar mais alto, Deus. Espírito Santo, libere a cada um neste lugar. Santo, Santo, Santo. Nós te louvamos, Deus. Nós te louvamos, Pai.
Eu quero dar mais um minuto para você que precisa chorar para entrar neste lugar. Pode chorar. Se você precisa gritar, pode gritar. Se você precisa sorrir, pode sorrir. Se você precisa orar em línguas, pode orar. Se você precisa falar algo a Deus, confessar, pode confessar. Vamos lá, cada um agora, libera o que está no seu coração. Qualquer coisa que te trava de entrar neste lugar agora, libera o que precisa ser liberado. Alivie o fardo, Espírito Santo. Tire toda a expectativa no barulho. Tire toda a expectativa, Deus, agora. Em uma situação, em um ambiente determinado, Jesus. Coloque confiança em Ti. Confiança na casa que o Senhor nos plantou. Confiança, Jesus. Tire de nós toda a expectativa de agradar ou de suprir alguém, de suprir algo, de satisfazer algo ou alguém, Deus. Em nome de Jesus, Pai, prepare os nossos corações para aquilo que o Senhor está para liberar sobre esta noite em nós. Purifica-nos para aquilo que o Senhor está para liberar nesses dias, hoje à noite, amanhã pela manhã, amanhã à noite. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor esteja nos preparando, Deus, para um lugar mais alto. Antes de um derramar de Deus, há um alinhamento do seu povo. Santo, 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 santo. Derrame sobre nós agora, Espírito Santo, uma nova alegria, uma nova paixão, uma nova compaixão, Jesus. Uma naturalidade das coisas leves, verdadeiras e profundas e altas, Deus. Coloque asas espirituais sobre esses meus irmãos e amigos, Deus, para que todos aqui, incluindo a mim, Deus, nós possamos ir para os lugares mais altos da Tua presença, da Tua glória, da Tua manifestação, do Teu Espírito Santo, da revelação, da família espiritual, da Bíblia, da Escritura, Pai, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, continue nos preparando, nos amoldando, Pai, nos leve para este lugar de graça, verdade e poder, Deus. Nós te amamos, te louvamos, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Aleluia. Amém, queridos? Nós vamos ter alguns minutinhos agora de pausa. Amém? Você pode ficar bem à vontade aí.
Tudo que você precisa tem lá atrás para você poder ficar aqui. Até touca, se você está com frio na cabeça, tem touca lá atrás. Mas muito precioso o que Deus derramou aqui agora. Não sei você, mas Jesus, né, me pegou de jeito. E eu acredito que antes de nós subirmos para um lugar mais alto, Deus sempre precisa nos fazer descer. Porque Deus nunca leva alguém no alto para cair lá de cima e se machucar. Então, antes de subir, Deus nos leva a descer, mas precisamos fazer isso com leveza, amém? Com leveza, com alegria, porque, como Brisa falou, Deus não acrescenta dores em nenhum caminho onde Ele deseja derramar algo abençoador sobre nós, amém? Está feliz ainda? Amém, amados? Então, fique muito à vontade, amém? Nós vamos ter um tempo de pausa, então, se você precisar ir no banheiro, vai lá atrás, eu acho que tem uns cupcakes lá se você está com fome, ok? Vai lá, tem o pessoal da roupa do Chip também, chegou algumas coisas novas. Fique à vontade aí, daqui a pouco nós começamos a segunda sessão, amém?